Muitíssimo boa noite, caros ouvintes da Rádio Café. Estamos começando o nosso programa número 360. Olha aí, já tem bastante, quase 365 aí. Muito bem, antes de começarmos a Rádio Café, o pessoal está chegando, vamos ouvir A Cruz, de Carlos da Fé. Existe uma barreira entre os nossos corações. Não ligue pra essas coisas, o importante somos nós. Sigamos sempre juntos, deixa quem quiser ficar pra trás. A verdade é o amor e muita paz. Só seguir aquela cruz e nada mais. Se existe uma barreira entre os nossos corações, não ligue pra essas coisas, o importante somos nós. Sigamos sempre juntos, deixa quem quiser ficar pra trás. A verdade é o amor e muita paz. É só seguir aquela cruz e nada mais. A verdade é o amor e muita paz. Seguir aquela cruz e nada mais. Eu quero ver você decidir se vem comigo ou não. Por favor, se ligue, atenção. Se existe uma barreira entre os nossos corações, não ligue pra essas coisas, o importante somos nós. Sigamos sempre juntos, deixa quem quiser ficar pra trás. A verdade é o amor e muita paz. Só seguir aquela cruz e nada mais. A verdade é o amor e muita paz. Só seguir aquela cruz e nada mais. Eu quero ver você
Muitíssimo boa noite, caro ouvinte da Rádio Café. Estamos aqui para o nosso programa número 360. Olha só, já são 360 encontros por aqui. E para quem já chegou por aí, não esquece de deixar o seu like e compartilhar a Rádio Café para a posteridade. E olha só, não esquece também de assinar a nossa newsletter lá em oeditorial.com para você receber a nossa newsletter diariamente aí de segunda a sexta-feira, sempre à noite aí a Rádio Café no ar para despertar você. Vamos começar com as notícias de economia. A primeira notícia mais light, né? Vamos falar do Grupo Adani. Grupo Adani dribla investigações e anuncia mega investimento nos Estados Unidos. Bilionário indiano projeta até 100 bilhões até 2030, mesmo sob pressão judicial. Vamos abrir o programa de hoje direto da fornalha da geoeconomia global. O calor não vem do deserto, mas sim da Índia. E o nome da criatura é Gautam Adani, o bilionário que transformou o escândalo em combustível e agora mira os Estados Unidos como se estivesse indo ao mercado da esquina. Na reunião anual com acionistas do seu conglomerado, o Grupo Adani, o magnata indiano anunciou o que muitos chamaram de insanidade estratégica. Ele preferiu chamar de liderança forjada no fogo. Mesmo sob o risco de ser processado nos Estados Unidos por suposto suborno em contratos de energia solar, Adani não apenas reafirmou os planos de expansão, como os multiplicou. O projeto é ambicioso, entre 15 e 20 bilhões por ano até 2030, com ênfase no setor de infraestrutura. No curto prazo já tem um aporte de 1 bilhão pronto para turbinar os aeroportos do grupo, com respaldo de ninguém menos que Apollo e BlackRock, os tubarões do capital ocidental. É isso mesmo, os americanos não confiam, mas o dinheiro confia. A receita do grupo subiu 7% em 2024, chegando a 31,5 bilhões de dólares. O valor de mercado atual já beira os 200 bilhões. Enquanto os promotores dos Estados Unidos tentam cercá-lo com acusações ligadas à corrupção, Adani parece jogar xadrez com a justiça. Coopera com o Departamento de Justiça, dá coletiva com frases de efeito e acena com empregos e infraestrutura. Tem um velho ditado indiano que diz assim: se há lama, plante lótus. Pois Adani já plantando uma floresta inteira aí nos Estados Unidos, e com apoio de Wall Street. A lição é clara: no capitalismo global, o escândalo pode até atrasar a festa, mas não cancela o investimento. Vejam vocês. Essa é a Rádio Café, o seu espaço para despertar, no caso, para você fazer um café forte e encarar os bastidores do poder global. A gente já volta com a próxima notícia. Vamos ouvir Dinheiro é Bom, de Black Style e Swingueira das Antigas. Sou da favela, sei o que é vida dura. Sou vizinho da tristeza, fui atrás da minha grana. Não perdi a humildade, não deixei que o sucesso subisse a minha cabeça. Jamais esqueça, dificuldade já passei, me reergui com a ajuda de um amigo meu, Jesus. Não sou capitalista, eu não ligo pra dinheiro. Gasto com a minha família, pois esse dinheiro é meu. Dinheiro é bom, mas incomoda. Se você tem, tá cheio de amigos. Se não tem, nem que vala, cai fora. Dinheiro é bom. É isso aí, agora vamos para a próxima notícia. Olha só: o êxodo milionário. Brasil perde elite financeira. Em 2025, 1.200 milionários devem deixar o país rumo ao exterior. Atenção, senhores passageiros do voo RF 2025, com destino a Dubai, Miami e talvez Toscana. Embarque imediato. Documentos? Apenas passaporte diplomático, CPF em dia e pelo menos $1 milhão na conta. O Brasil deve ver 1.200 milionários pegando o caminho de volta ao primeiro mundo em 2025. Segundo a consultoria Henley & Partners, isso representa um salto de 50% em relação ao ano anterior. E não é exatamente turismo, é êxodo mesmo. O país já amarga a 6ª colocação no ranking global de fuga dos ricos,
pelo segundo ano seguido. E para onde eles vão? Primeiro para os Emirados Árabes, a Disneylândia do capitalismo rentista. Depois para os Estados Unidos e para a Itália. Saúde de qualidade, escolas de verdade e veja só, segurança. É isso que os nossos milionários estão comprando lá fora, com o que não conseguem aqui dentro. No topo da lista da debandada global está o Reino Unido, com previsão de 16.500 milionários fazendo as malas. A China perde 7.800 e a Índia 3.500. E não é só imposto. O CEO da Henley foi claro. Os ricos não estão apenas fugindo do leão. Estão fugindo da instabilidade, da insegurança jurídica e de regimes que enxergam quem produz como suspeito em potencial. Curiosamente, países como Suíça, Itália, Portugal e até a quebrada Grécia estão colhendo os frutos. Programas de residência por investimento, isenção fiscal para quem chega com grana e um convite informal para viver bem, longe do barulho institucional de republiquetas em crise. No Brasil, quem pode, voa. Quem fica, paga a conta. E quem governa, continua fingindo que isso é um problema de elite. Pois é, a elite está indo embora e levando junto o capital, know-how e as últimas esperanças de investimento produtivo privado. Rádio Café, o único aeroporto onde o passaporte não expira e as ideias ainda têm valor. Fica com a gente, o Brasil Real ainda tá por aqui. A gente volta daqui a pouco. Vamos ouvir agora a música Estrangeiro, de Rosa de Saron e Anjos de Resgate. Caminho pra seguir, todos são tão normais que eu não sei mais pra onde ir. Sou um estranho aqui, nada parece se encaixar de tudo que vivi. Nada parece o meu lugar, mas algo me diz que há um lugar pra mim. Vivo a procurar o meu lugar, o meu lugar. Não quero mais me enganar, onde jamais vou me encontrar. Já me cansei dos mil caminhos que caminham sem chegar. Vivo a procurar o meu lugar, o meu lugar. Estamos de volta e olha só. O desgoverno aumenta etanol e biodiesel nos combustíveis. A medida entra em vigor em agosto e pode elevar preço nas bombas. Olha só, quando você pensava que o preço do gasolina já estava mais alto que promessa de político, engano ímpar, vem aí mais uma mistura, e dessa vez, literalmente. O desgoverno Lula anunciou que a partir de 1º de agosto a gasolina brasileira terá 30% de etanol na mistura, contra os 27% atuais. O diesel vai passar a ter 15% de biodiesel. A decisão foi tomada no Conselho Nacional de Política Energética com a bênção de Lula e do ministro Alexandre Silveira, dentro da tal Lei do Combustível do Futuro, seja lá o que isso for. Segundo o governo, a ideia é reduzir as emissões de gás carbônico e retomar a sonhada autossuficiência em gasolina que o Brasil perdeu há 15 anos. O Instituto Mauá de Tecnologia validou a mudança com estudos técnicos e Silveira prometeu até economia, 11 centavos por litro a menos no preço da gasolina. Mas espera aí, se põe mais álcool, seu carro anda menos? E aí, será que realmente isso daqui é um desconto? Ou é uma grande, digamos, alquimia do preço, hein? O mercado olhou para isso e respondeu com a velha tabelinha do Itaú BBA. Mais 0,6% na gasolina, mais 3,6% no etanol hidratado, mais 4,3% no etanol anidro. A conta parece simples. Aumenta a demanda por etanol, a oferta não acompanha, o preço sobe. E não adianta plantar discurso em vez de cana-de-açúcar, porque parte das usinas já prefere transformar cana em açúcar mesmo, que está dando mais lucro, olha só, hein? Ainda assim, o governo projeta que se a mistura chegar a 33%, as importações líquidas de gasolina pura poderão zerar até 2030. Em 2023, o Brasil ainda importou quase 9% da demanda nacional, vindo principalmente da Rússia, Espanha e Países Baixos. Ou seja, vamos parar de comprar gasolina dos gringos para comprar esperança no posto.
e também para o seu carro andar menos com a mesma quantidade de combustível. Vejam vocês. No discurso tudo é verde, na prática tudo é mais caro, mas o marketing é renovável e sempre se recicla a cada pesquisa de opinião. Bom, basicamente, a gente já tinha aí a bebida sabor café, tipo café, que não é café. Agora a gente vai ter o combustível tipo gasolina, que não é gasolina. Em breve poderemos ter um regime democrático que não é democracia. Vejam vocês. É isso aí, vamos seguir aqui adiante. Vamos ouvir agora Gasoline Dreams, de Outkast. Estamos de volta e olha só, hein? O rombo nas contas externas é o maior desde 2022. O déficit bateu 2,93 bilhões de dólares em maio, segundo o Banco Central. O Brasil está exportando menos, importando mais e mandando dólar para fora como se fosse pãozinho quente na padaria. A conta, claro, chegou. As contas externas do país fecharam maio com um rombo de 2,93 bilhões de dólares, o maior para o mês desde a pandemia em 2022. O número representa um aumento de 16,3% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados do Banco Central. E não adianta culpar o vírus chinês dessa vez. Na prática, o buraco vem de 3 lados. Uma balança comercial menos gorda, uma conta de serviços negativa e uma bela remessa de lucros e dividendos para fora. Enquanto em maio de 2024 o superávit comercial foi de 7,5 bilhões de dólares, agora caiu para 6,62 bilhões. A diferença entra direto no rombo, que já soma quase 70 bilhões de dólares em 12 meses, ou seja, 3,26% do PIB saindo pela janela. E nem tudo é tragédia. O que sustenta essa conta corrente anêmica são os investimentos diretos, que vieram com 3,7 bilhões líquidos em maio. Isso inclui tanto capital entrando em empresas quanto operações entre matrizes e filiais. O dado acumulado em 12 meses chega a 70,5 bilhões de dólares, quase cobrindo o déficit externo. Ainda teve mais 2,5 bilhões de dólares de investidores em carteira, aquele dinheiro de curto prazo que entra na bolsa em títulos públicos. O mercado brasileiro, ao que parece, continua atrativo para quem tem estômago para instabilidade. As reservas internacionais também deram uma engordada leve, somando 341,5 bilhões, com a ajuda de receitas de juros. No frigir dos ovos, o Brasil está bancando seus déficits com capital estrangeiro. Nada muito diferente de um cartão de crédito internacional. Você gasta em dólar, mas depende do investidor gringo topar deixar a fatura em aberto. A gente sabe como essa turma é. Qualquer tropeço fiscal, qualquer frase torta do governo, e a conta não fecha. Pois é. Você está ouvindo a Rádio Café, seu espaço para despertar, ou para pelo menos tentar entender quem está pagando esse café todo. Segura aí, vamos ter mais notícia daqui a pouquinho, vamos ouvir Arrombou a Festa número 2, de Rita Lee e Roberto de Carvalho. Música popular
do samba contrataram Alcione. É boa de pistão, mas bota a boca no trombone. No meio disso tudo, a Fafá vem dar um jeito. Estamos de volta e olha só, uma notícia que pode ser boa para os aposentados, mas que ainda não resolve o problema. Justiça libera 2 bilhões de reais para aposentados e pensionistas. Recursos irão para 131 mil beneficiários com decisões judiciais favoráveis. Uma boa notícia para quem já cansou de esperar e já viu de tudo, menos a justiça funcionando a tempo. Dessa vez ela resolveu aparecer com a carteira. O Conselho da Justiça Federal autorizou o repasse de 2 bilhões de reais para aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS que ganharam na Justiça o direito de receber atrasados. São 131.058 pessoas contempladas em 99 mil processos que envolvem concessão e revisão de benefícios, todos com valores até 60 salários mínimos, ou seja, no máximo R$ 91.080. Esses são chamados RPVs, requisições de pequeno valor. Os processos maiores acima disso vão para a fila dos precatórios, que é como se fosse o purgatório financeiro da União. Além disso, o CJF incluiu outros 318 milhões de reais para ações alimentícias diversas, como dívidas trabalhistas de servidores. No total, a cifra chega a 2,4 bilhões de reais, espalhados por 158 mil processos e quase 200 mil pessoas beneficiadas. O dinheiro será liberado pelos TRFs, dos Tribunais Regionais Federais, e vai cair direto em contas na Caixa ou no Banco do Brasil. Basta o segurado ou advogado consultar o site do TRF da sua região, digitar o CPF ou o número do processo e aguardar, porque milagre ainda não é competência da Justiça Federal, mas pelo menos o depósito está no radar. É um refresco no meio do aperto e uma pequena lembrança de que no Brasil a justiça pode até ser lenta, mas quando resolve pagar, pelo menos paga com juros, mas também paga com filas, né? Vamos ouvir agora a notícia, depois dessa notícia, Lovely Day, de Bill Withers e Studio Hill. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Estamos de volta e olha só. A arrecadação bate recorde com 1,2 trilhão de reais até maio. Isso aqui só arrecadação federal, sem levar em consideração impostos de estados e municípios, que aí, se somar tudo isso, já passou de 2 trilhões de reais. Vejam vocês. Mas o avanço se deve a novas taxações e reoneração promovidas pelo desgoverno. Sabe aquele ditado, o governo é como um mágico, tira dinheiro da cartola, mas do seu bolso? Pois bem, o coelho dessa vez se chama arrecadação recorde, 1,2 trilhão de reais até maio. A Receita Federal anunciou que esse foi o maior valor já arrecadado no Brasil para o período entre janeiro e maio, desde o início da série histórica lá em 95. Isso mesmo, em plena greve de servidores e com o Congresso criando mais trava que catraca de ônibus, o Ministério da Fazenda conseguiu encher o cofre. E como? Taxando muito. Fundos exclusivos, offshore, combustíveis, tudo que dava para encarecer sem gerar protesto na Paulista foi encarecido. Até a velha Cofins e o PIS/PASEP entraram na dança. E como cereja do bolo tributário, o governo ainda surfou na alta do dólar e na elevação das alíquotas do IPI e do Imposto de Importação. Com isso, Haddad tenta desesperadamente criar margem de manobra no orçamento
e evitar novos bloqueios nas despesas. Segundo o governo, ainda são necessárias 31,3 bilhões só para evitar mais congelamentos. O problema? Parte da mágica evaporou. O Congresso barrou o aumento de IOF, que traria 10 bilhões extras. Um baque que desmonta um terço do plano fiscal e deixa Haddad no estilo faz o L com a calculadora na mão e o superávit cada vez mais no mundo das ideias. Ou seja, o governo arrecada como nunca, mas gasta como sempre. E ainda assim jura que está fazendo ajuste. A conta fecha? Fecha, mas só se for no Excel do Ministério da Fazenda, que já faz muita mágica aí e quer fazer mais mágicas com os gastos emergenciais. Por exemplo, com a questão do INSS agora, eles estão querendo dizer que isso aí a gente pode fazer, mas não vai contar na conta do arcabouço. Olha só que mágica, hein? E vai contar onde? Pois é, seria bom se o brasileiro pudesse não contar com as suas dívidas de emergência, né? A gente vai debitar aqui do valor, mas não vai sair da conta. Vejam vocês. Rádio Café, onde a planilha fala, mas o povo sente no bolso. Vamos ouvir agora Taxman, de Junior Parker. Let me tell you how it will be. There's one for you, and 19 for me. Cause I'm the tax man. Yes, I'm the tax man. That man is rough. Now dig this. Should 5% appear too small? Just be thankful I don't take it all. Tax man is something else, isn't it? Cause I'm the tax man. Yes, I'm the tax man. Now dig this. If you drive a truck, I'll tax the street. Sonzeira, né? Inspirada na música dos Beatles. Olha só. Inflação segue acima da meta e encarece tudo no país. O IPCA 15 sobe 0,26% em junho. O Banco Central já admite novo descumprimento em 2025. A pergunta do dia é: já percebeu que o seu dinheiro está evaporando mais rápido que água no asfalto de Brasília? Não é impressão, é inflação. E ela voltou para cobrar, mas não aceita parcelar. É o velho dragão consumindo seu dinheiro. O IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, subiu 0,26% agora em junho. Parece pouco? Pois saiba que 7 dos 9 grupos de consumo pesquisados pelo IBGE tiveram alta. A maior pancada foi no setor de habitação, puxado pela energia elétrica, que agora opera com bandeira vermelha, cobrando R$ 4,46 a mais a cada 100 kWh. A conta de água e esgoto também veio com gosto de fel em cidades como Brasília, Curitiba, Recife e Porto Alegre. As roupas femininas subiram 0,66%, calçados e acessórios 0,49%. É a inflação vestida de gala e pisando firme no bolso do brasileiro. O Banco Central, por sua vez, revisou a estimativa da inflação anual para 2025 de 5,1% para 4,9%. Ainda fora da meta de 3% com tolerância até 4,5%. Ou seja, o Banco Central vai ter que escrever carta aberta ao Ministério da Fazenda explicando por que o plano falhou pela 6ª vez consecutiva. O prazo para consertar a rota? Só em 2026. O detalhe é que a projeção leva em conta uma Selic de 15% ao ano, um dos juros reais mais altos do planeta, e mesmo assim, o preço da vida segue subindo. O que significa isso na prática? Que o seu salário está ficando para trás. O feijão custa mais, o aluguel custa mais, o remédio custa mais e até os produtos de investimento, isso mesmo. Até aplicar o dinheiro está mais caro.
Enquanto isso, o governo promete controle inflacionário, com aumento de tarifa, reoneração de combustíveis, IOF sobre a selfie e tributo em offshore. Parece piada, mas é o plano. E não pense que só os pobres sofrem. A classe média está derretendo até o topo da pirâmide e sente a mordida, só que com o consultor de investimentos avisando antes. Inflação é imposto invisível e, como todo bom imposto no Brasil, quem mais sofre é quem tem menos. A conta aumenta, o salário não acompanha e o governo, claro, culpa o clima, a guerra ou o Roberto Campos Neto, que não tem mais nada a ver com isso. Nem o Galípolo eles conseguem culpar. Essa é a Rádio Café, o único lugar onde a inflação não é só número, é realidade sentida no açougue, no armário e no coração de quem trabalha. Fica por aqui, o Brasil Real continua depois do intervalo. A gente encerra aqui a sessão de economia de hoje com essa notícia e a gente vai partir para a sessão Brasil. Quero agradecer a presença de, olha só, quase 200 pessoas aí, 175, não, aumentou agora. E é muita gente mesmo, muito obrigado a todos. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o nosso programa para a posteridade. A gente vai seguir aqui para a sessão Brasil da Rádio Café. Antes disso, vamos ouvir The Price You Got to Pay to Be Free, de Cannonball Adderley. So Lincoln was the president way back when, talking about emancipation. He didn't want to give me my freedom then, so he put me on probation. And here it is a century later, just shot down a great emancipator. You wonder why I'd give my life to get together this bullshit nation. How much longer will it be? Oh, the price you got to pay to be free, yeah. Estamos de volta, esse é o preço que você precisa pagar e sem ser livre, né? Vamos agora para a sessão Brasil da Rádio Café, começando com a nossa notícia sobre segurança pública. Esse é o Giro da Segurança Pública com uma série de notícias aí que provavelmente você não estava prestando atenção porque não querem que você preste atenção. Olha só, o Brasil em transe, crime, luxo e loucura. Entre mansões invadidas, rooftop de traficante e adolescentes assassinos, a segurança pública expõe um colapso nacional. Estamos ao vivo, a Rádio Café, aquele espaço para despertar a sua consciência, seja lá o que isso signifique, né? E não adianta tentar fugir, meus amigos, porque hoje o nosso Giro da Segurança Pública está mais movimentado que vendedor de guarda-chuva em tempestade tropical. Vamos começar o nosso passeio pela segurança pública, ou melhor, insegurança pública, pela glamurosa região do Morumbi, em São Paulo. Um lugar onde as mansões são tão seguras quanto guardar dinheiro em colchão. Na última terça-feira, 4 criminosos decidiram pular o muro, fazer 6 reféns, incluindo um casal de idosos, e levar nada menos que 3 milhões de reais em joias e dinheiro vivo. Mas calma. Segundo a polícia, ninguém foi preso até agora. Afinal, quem vigia os vigilantes? Intrigante, não? Falando em vigilantes, o governo paulista até tentou dar um jeito na famosa saidinha dos presídios, criando uma parceria entre o judiciário e policiais para flagrar e punir quem descumpre as regras. Mais de 1.000 presos decidiram aproveitar o passeio para desrespeitar as restrições, tipo adolescentes rebeldes testando limites. Destes, vejam só, 344 já perderam o benefício, ou seja, é aquele famoso caso de fechar o portão depois que o gado já escapou. Genial, não acham? Agora uma pergunta retórica aos nossos iluminados magistrados, hein? O que exatamente significa tráfico privilegiado? Seja lá o que isso for, a corte reafirmou que traficantes privilegiados têm direito a indulto presidencial. O Daniel Silveira não teve direito ao indulto, mas traficantes privilegiados possuirão esse direito. Pois é, enquanto policiais correm atrás de traficantes,
A justiça abre as portas para soltá-los, desde que sejam privilegiados, claro. Que país é este, hein? Não me respondam, por favor. Ainda no tema judicial, Santos continua em alta com seus policiais inocentados. A Justiça Paulista manteve o arquivamento da morte de um homem na Operação Verão, sob alegação de legítima defesa. Câmeras não registraram o momento fatal, mas registraram um áudio do indivíduo pedindo desculpas antes de levar 2 tiros de fuzil. O pedido de desculpas literalmente mortal. Quem vigia os vigilantes? Já fiz essa pergunta hoje, mas vale repetir. A gente sabe que as operações ali naquele momento na Baixada Santista não foram muito leves, né? Foram contra traficantes fortemente armados, mas também, né, sempre tem questionamentos aí quanto a algumas coisas que acontecem por aí. Mas olha só, vou mudar de canal aqui para algo mais insano. O que dizer de um adolescente de 14 anos que exterminou a família inteira porque queria viajar para encontrar a namoradinha virtual? Se você acha que já viu de tudo, você está enganado. Ele não só assassinou os pais e o irmãozinho, como pesquisou logo depois como sacar o FGTS do falecido pai. Imagina isso, matou e já correu para o caixa eletrônico. Agora me pergunto, que tipo de energético esse moleque tomou, né? O apocalipse aqui agora, meus caros ouvintes. Que coisa mais insana, não? Se o adolescente choca, imaginem o piloto lendário da Fórmula Truck, Roberval Andrade, envolvido em corrupção e lavagem de dinheiro, com direito a helicóptero apreendido e propina milionária. Vejam vocês, da pista ao xadrez numa velocidade impressionante. Que corrida é essa, Roberval? Ainda no capítulo surreal da nossa novela criminal, temos traficantes construindo coberturas de luxo na Rocinha, com piscina geladeira cheia de cerveja e vista para o mar. É o rooftop do tráfico, segundo os investigadores. A farra acabou, tudo veio abaixo em uma operação conjunta das forças policiais. Agora intrigante é saber que o tráfico estava em rooftop enquanto a polícia fica no térreo, olhando para cima. Ironia das ironias. Em Minas Gerais, um preso resolveu peitar a juíza em plena audiência, dizendo ser inimigo número 1 do Estado. Disse até que o Estado tem que se fuder. Com essa bela oratória, ele garantiu sua prisão preventiva. Parece que alguém faltou às aulas de diplomacia no presídio. No meio desse caos organizado, o mercado global de cocaína atingiu recordes históricos. É oficial. A droga virou tendência nos círculos abastados mundo afora. Um círculo vicioso, segundo a ONU. E você aí achando que só brasileiro gostava de crise. Para fechar com chave de ouro, ou será de cocaína, o novo presidente do COAF anuncia um reforço para combater a lavagem de dinheiro do crime organizado. Quem sabe agora os relatórios financeiros vão ser mais precisos do que o horóscopo semanal, não é verdade? Pois é, meus queridos, se hoje vocês não ficarem intrigados, melhor conferir o pulso. Enquanto isso, vamos com música aí, né? Vamos ouvir The World is a Ghetto, de War.
Alô, alô? Wonder when I'll find paradise. Somewhere there's a home, sweet and nice. Wonder if I'll find happiness. Better give it up. Now I guess. Don't you know that it's true that for me and for you the world is a ghetto? Don't you know that it's true that for me and for you the world is a ghetto? Hey baby, hey baby, hey, hey, hey baby, yeah. É. Conexão caiu. E aí, voltou aí, pessoal? A conexão caiu aqui. Caiu tudo, todas as conexões. Eu vou tentar só interromper aqui, iniciar de novo a transmissão. Vou torcer para funcionar aqui, né? Vamos ver. Olha aí que maravilha. Voltamos ao ar. Isso aí. Que foi problema de conexão mesmo. Realmente deu algum problema no link, mas o link voltou ao normal. Estamos de volta e a gente vai entrar agora no Giro do Judiciário. Olha só. Esse é o Giro do Judiciário e da Juristocracia. E o Supremo contra todos e todos contra todos. De regulação das redes à guerra política aberta, o Judiciário brasileiro vive dias de caos institucional. Meus queridos ouvintes, bem-vindos novamente à Rádio Café, aquele espaço onde tentamos despertar o senso crítico, embora às vezes pareça impossível. E é justamente agora que nosso programa entra no surreal mundo do Giro do Judiciário e da Juristocracia, ou seria melhor chamar de Juristocracia Supremocrática. Seja lá o que isso for, o espetáculo da toga está garantido. Abrindo os trabalhos, ninguém menos que o ministro Alexandre de Moraes, aquele que vê perversidade em todo lado, menos no espelho. Moraes resolveu dar um ultimato às redes sociais, dizendo que elas lucram com discurso de ódio e conflito. Temos que regular, bradou o ministro. Parece que Moraes quer transformar a internet em um grande grupo de WhatsApp com administrador bravo. Quem discordar vai direto para o banimento, sem direito à apelação. Mas espera aí que você deve estar se perguntando, quem regula os reguladores?
Pois bem, Moraes e seus colegas do STF querem justamente derrubar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, coisa que o julgamento que já acabou aí com votação com um placar terrível contra a liberdade, um placar de 8-3, permitindo que plataformas sejam responsabilizadas pelo conteúdo dos usuários sem ordem judicial. Vejam vocês, pode ser censura prévia ou moderação democrática, hein? Eis o novo dilema filosófico da juristocracia brasileira. Enquanto Alexandre solta sua cruzada moralizante, André Mendonça e Edson Fachin tentam resistir heroicamente, dizendo que liberdade de expressão ainda importa. André Mendonça chegou a lembrar que só existe democracia quando o povo pode falar sem medo do chicote estatal. Parece óbvio, mas ser óbvio no Brasil hoje virou ato de coragem, intrigante ou assustador. Aliás, não bastasse o STF querer controlar sua timeline, agora ministros andam nervosinhos com o vazamento de denúncias internas. Luiz Roberto Barroso vetou acesso aos processos de assédio moral e sexual da corte, alegando que poderia identificar envolvidos pelo tamanho reduzido do tribunal. Abre aspas, cuidado com o tamanho reduzido do tribunal. Já vai virar o novo bordão aqui no próximo programa, hein? Em nome da transparência, claro, ou não. Enquanto isso, Carmen Lúcia diz estar quase aterrorizada com a censura, mas vota a favor da censura digital. Ora, ministra, não adianta ter medo do escuro e continuar apagando a luz. Intrigante ou contraditório? Seja lá o que isso for, a incoerência suprema está em alta. Se tudo isso ainda não fosse suficientemente kafkiano, Carmen Lúcia resolveu inovar o léxico da censura afetiva. Declarou que críticas a mulheres, principalmente no debate público, configuram um discurso de ódio. Meu Deus, com A no final. Uma espécie de feminismo linguístico involuntário ou apenas um lapso sintomático da retórica moderna togada? A ministra, que já demonstrou estar quase aterrorizada com a censura, agora quer tipificar a crítica política como um novo crime de afeto ferido. Claro, desde que o afeto seja institucionalizado e com toga. Em um país onde os ministros se sentem deuses e as big techs viram alvo de revolta moral, só faltava mesmo transformarmos os sentimentos em jurisprudência. A pergunta que não quer calar: será que vai virar precedente vinculante ou só um meme do século? Seja lá o que isso for, é perigoso e ridículo na mesma medida. No mesmo tribunal, Dias Toffoli anunciou que a polícia agora pode usar provas obtidas em celulares abandonados por criminosos durante a fuga. Só não pode acessar informações pessoais sem ligação com o crime. Quer dizer então que a polícia pode mexer em celular, mas o cidadão comum não pode nem criticar o ministro sem levar um processo nas costas. Parece que temos 2 pesos e umas 20 medidas. E já que falamos de medidas esquisitas, morais, novamente ele resolveu intimar Fábio Weingarten, ex-assessor de Bolsonaro, por suposta obstrução no caso do Mauro Cid. Weingarten chamou isso de cortina de fumaça para ocultar problemas na delação. Mas no Brasil atual, quando o ministro resolve dar um show, preparem-se para a fumaça, porque fogo já tem faz tempo. Aliás, por falar em Bolsonaro, o ex-presidente avisou que o STF está preparando terreno para reeleger Lula sem contestação alguma. Segundo ele, já é jogo jogado. Será mesmo que a juristocracia já tem candidato preferido para 2026? Bom, não vamos responder isso porque o ouvinte já sabe mais do que eu. E eu não quero uma visitinha surpresa na minha casa. Mas enfim, se você pensa que já viu tudo, Marcelo Bretas, juiz aposentado compulsoriamente, botou o dedo na ferida, dizendo que não há mais liberdade de expressão no país. Só meia dúzia de advogados lendo roteiro em TV aberta. Censura, hipocrisia ou ironia? Talvez tudo junto e misturado. Encerrando o show jurídico da semana, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, cogita recorrer a quem? Ao STF, após perder no Congresso a elevação do IOF. Virou moda agora? Perdeu no Congresso, corre pro Supremo. Parece criança chorando pro pai depois de perder na rua porque a mãe não deu o doce. Mas quem é o pai aqui? O STF, ora bolas. E quem ousará contrariá-lo, hein? Durante a entrevista à CNN Brasil, nesta quinta-feira, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal
disse ver precedentes para a judicialização da questão que envolve o IOF. Meu Deus do céu. É tanta sopa de letrinhas que você até enrola a língua. É inerente à política, disse Mendes. Temos visto esse debate por semanas, mas é possível. Tem precedentes em caso que o decreto legislativo exorbite limites constitucionais. Que isso seja questionado, mas eu não tenho elementos para fazer esse juízo. O giro do judiciário continua sua cavalgada entre o nonsense institucional, o ativismo camuflado e o revisionismo estratégico. Depois do discurso de ódio da ministra Carmen Lúcia, que parece querer transformar crítica política em tipo penal afetivo, o STF também virou palco para a ressurreição do caso Alberto Youssef, agora convertido em instrumento para deslegitimar o legado da Lava Jato e alvejar Sérgio Moro, acusado de ter ignorado seu próprio impedimento em nome da autopromoção. Como se a nova ordem jurídica dissesse, abre aspas, se ajudou a prender petista é parcial por definição. O curioso é que o doleiro, figura-chave para desmascarar a engrenagem corrupta da Petrobras, agora aparece quase como vítima de um sistema que, pasmem, teria cometido o pecado de escutar demais e prender demais. Não bastasse isso, o Conselho Nacional de Justiça decidiu interferir na promoção de magistrados no TJ do Distrito Federal com base numa tal regra de gênero. Ou seja, o critério de mérito virou um adorno retórico e agora vale a biologia para montar lista de promoções. A lógica? Se o tribunal tem menos de 40% de mulheres, deve preterir homens em nome da paridade. A Constituição? Essa já é flexível há algum tempo, especialmente quando confronta alguma resolução de comissão temática do CNJ. A cereja ideológica no bolo da paridade compulsória é a nota do próprio tribunal, afirmando que não desrespeitou a norma, mas que mesmo assim foi censurado por não aplicar uma interpretação autêntica. Bem-vindo ao mundo dos tribunais, onde a realidade é menos importante que a versão impressa em PDF. E não para por aí. A Novo Honor, herdeira da velha Odebrecht, pediu ao STF que mande o Peru devolver provas usadas na Lava Jato. Isso mesmo. Um país soberano sendo advertido judicialmente por ter usado documentos que a justiça brasileira anulou após anos de utilidade política. Provas que ajudaram a desmontar redes de propina no continente agora são consideradas inválidas porque no Brasil de 2025 não foi o corrupto quem errou, foi o investigador que exagerou. Já há até petição para proibir o uso das evidências em processos peruanos. É o novo soft power brasileiro, censurar até a memória dos crimes de Lima a Quito. Olha só que intrigante, hein? Isso favorece quem? Favorece a Nadine Heredia, que está no Brasil e que certamente tem ideias quanto a isso daqui. Por fim, como num roteiro jurídico escrito por Kafka e dirigido por Barroso, a Polícia Federal entregou ao STF um novo relatório contra o general Walter Braga Neto, depois que a fase de defesa já havia terminado. Juristas apontam com razão o risco de nulidade processual, já que novas provas em mensagens encontradas em celular de assessor que nem investigado foram incluídas post-mortem na fase de instrução. O relatório aponta Braga Neto como peça-chave de uma organização golpista por incentivar protestos em frente a quartéis. Ou seja, no Brasil atual, mandar rezar o Pai Nosso em voz alta já é prelúdio de tentativa de golpe, desde que o sujeito esteja de verde e amarelo. E assim seguimos, com o judiciário que revisita o passado para absolver aliados, distorce o presente para punir adversários e ameaça o futuro com autoritarismo cada vez mais disfarçado de zelo democrático. Essa é a Rádio Café, um espaço para despertar ou para acordar de vez desse pesadelo jurídico? Pois é, em resumo, meus queridos ouvintes. O que estamos assistindo é uma novela com roteiro ruim, atores péssimos, mas com altíssimo orçamento. Só falta definir quem escreve o próximo capítulo dessa tragicomédia judicial, o Supremo ou o próprio povo. Por enquanto, tudo indica que é o STF contra todos e todos contra todos, seja lá o que isso for, já virou tendência no Brasil de hoje. Vamos dar uma pausa aqui nessa análise jurídica, vamos ouvir agora a música O Último Julgamento, de Milionário e José Rico,
em homenagem aí ao 8-3, que parece mais um 7-1. Vamos ouvir aí. A letra é boa, a letra é boa. Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar a quem tem frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Meu pai lhe deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Essa parte é muito boa. Olha só. Lula tropeça na língua no Congresso e no próprio governo. Reveses, gafes e escândalos revelam esfarelamento político, fiscal e moral da gestão corrupetista. Olha só. O Brasil hoje amanheceu com o sol rachando e a realidade rachando junto no verniz da propaganda petista. Preparem-se para mais um mergulho no universo paralelo chamado Governo Lula 3. Agora mais inchado, mais confuso e sim, mais cafona. Você não acha? Acho que esse governo é bem cafona. Tudo começa com Lula tentando fazer política habitacional à sua moda. Anúncio, discurso e plateia controlada. O plano original era realizar o evento num galpão do MST, mas como o risco de flop era real, o presidente mandou mudar o palco para a favela do Moinho, no centro de São Paulo. Vai que alguém aparece, né? O problema é que enquanto ele discursava sobre proximidade com o povo, Tarcísio de Freitas entregava apartamentos reais em São Bernardo do Campo, no reduto petista. Intrigante, não? Tarcísio não só ignorou o evento federal, como soltou o vídeo dizendo que teve coragem de enfrentar o problema da Moinho como ninguém antes. Enquanto Lula prometia cheque de R$250 mil para quem ganha até R$4.700, Tarcísio já dava a chave na mão. Seja lá o que isso for, o contraste ficou claro. Se o petista ainda tentava salvar a semana com retórica, a língua foi seu maior inimigo. No evento de biocombustíveis, ele disse que só o Brasil teve superávit primário de 2003 e 2010. Eis que surge a Argentina, com os 2 pés no Excel para provar que também teve superávit todos aqueles anos. É o famoso "eu juro que foi o único" versão Planalto. Logo em seguida, Haddad resolveu ser criativo e disse que talvez judicializasse a derrota que sofreu no Congresso com o IOF. A Advocacia Geral da União respondeu horas depois, abre aspas, "não decidimos nada ainda. A AGU desautorizando o ministro da Fazenda? Olha só, hein? Aí veja o banho. O Congresso derrubou o decreto de IOF por 383 votos a 98, e o mais surreal, 63% dos votos vieram de partidos com ministérios no governo Lula. União Brasil, PP, MDB, PDT, PSB e até o PSD do Kassab viraram as costas ao Planalto. Gesto simbólico? Que nada. Gesto de sobrevivência, vejam só. A última vez que isso aconteceu foi com Fernando Collor antes do impeachment. Vem aí? Não sabemos. Alcolumbre, com aquele tom de conselheiro ressabiado, disse que a derrota de Lula foi construída a várias mãos. Tradução. Ninguém te aguenta mais, Lula.
E quando o presidente tentou colar o rótulo de traidor no Congresso, ouviu de volta que há mais de 500 PDLs tramitando nas casas e que esse foi só o primeiro. Abriu-se a porteira. A resposta desesperada veio em forma de charge no Instagram. Isso mesmo. Lula publicou uma tirinha para explicar o aumento de impostos como justiça tributária, numa tentativa quase infantil de convencer o povo de que não é aumento, é reequilíbrio. Acontece que o Brasil já tem a maior carga tributária da América Latina, 32,3% do PIB, e um sistema profundamente regressivo. Quem tem menos paga mais. Mas na cabeça da esquerda Lucy Crazy, o que falta não é imposto, é adesivo de justiça social. Aliás, a sociedade está reagindo sim. Segundo o Paraná Pesquisas, 38,6% dos brasileiros não se identificam com nenhum partido político. É o famoso todos contra todos, com uma pitada de nenhum de nós presta. Só 18,2% dizem gostar do PL e 18,1% ainda são petistas. Um empate técnico entre o já deu e o ainda não percebi. E vejam vocês, enquanto os ministros de Lula penam nos aeroportos por falta de jatinhos da FAB, só 3 das 10 aeronaves estão operando, o governo gastou avião público para trazer ao Brasil a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, condenada por corrupção envolvida com a Odebrecht Venezuela, mas que ganhou asilo humanitário do governo brasileiro. O custo do voo da Nadine? Sigilo de 5 anos. Sigilo, aliás, que não apareceu para recusar o transporte do corpo da brasileira Juliana Marins, morta na Indonésia. Ela, pobre e anônima, não teve o mesmo direito humanitário. Isso sim é justiça seletiva. E detalhe, hein? O pessoal não tá voando na FAB porque acabou o dinheiro. Vejam vocês. Olha só, se você acha que acabou, segura essa. Uma ONG que recebeu 184 milhões do governo apresentou orçamentos de alimentos em loja de autopeças. Café da manhã cotado com distribuidor de amortecedor, lanches orçados em oficina mecânica, documentos cheios de termos vagos como consultoria, material didático e alimentação. Tudo sem sede, sem equipe, com contratos que mais parecem uma apostila de curso de fraude. O governo Lula suspendeu o convênio e pediu a devolução de 1,1 milhão de reais. Isso mesmo. Devolve o troco e fica com o resto. Ele pediu de volta 1 milhão, mas deu 184. Tem coisa aí, hein? E não podemos esquecer o novo símbolo da elite parlamentar progressista, Erika Hilton. Reembolsada em 24.700 pela parte funcional de uma cirurgia no nariz. A estética, segundo ela, foi por conta própria, mas tudo feito na mesma sessão cirúrgica. Coincidência, né? O CIAF mostra que os reembolsos médicos na Câmara já somam 1,6 milhão em 2025, com teto por nota de 135 mil reais. Hilton ainda postou um vídeo da mãe dizendo que ela ficou maravilhosa. E quem criticou, recalque. O caso foi parar no Ministério Público com Kim Kataguiri e Guto Zacarias, questionando se não houve uso disfarçado de verba pública para a cirurgia estética. Mais um caso da série Com o Meu Nariz Não Mexe, mas com o seu dinheiro sim. Para fechar com chave de cobre velho, Lula resolveu atacar Donald Trump e Jair Bolsonaro, chamando os dois de presidentes com interesses escusos. Disse ainda que Bolsonaro tirou ministérios importantes e que ele, Lula, devolveu todos eles. Hoje são 39 pastas, um paraíso de cargos e estatais, tudo isso para garantir que a cultura, a igualdade racial, os direitos humanos sigam bem representados nas planilhas de repasse. O Brasil está governado por um animador de auditório com verbas secretas e planos confusos, mas aqui na Rádio Café a gente liga o farol alto e se o futuro do país parece uma charge mal desenhada no Instagram, a gente responde com ironia, dados e memória. Rádio Café é um espaço para despertar da hipnose da corruptocracia. Antes da próxima notícia, vamos ouvir agora a música Roberto Corta Essa, de Jorge Ben. Roberto, corta essa. Roberto,
Você trocou uma princesinha pelo dragão. Me desculpe, meu amigo, mas você merece um beliscão. Deixou a princesa esperando, toda bonita e cheia de vida. Vai ver que isso é coisa feita, você está precisando de um oculista, Roberto. Roberto, corta essa. Roberto, corta essa. Pois lugar de dragão é na caverna. Pois você é meu amigo e como está, assim não pode ficar. Vou levar você numa rezadeira que é pra sua cabeça endireitar. Se você passar... E vamos seguindo aqui, vamos falar do Legislativo. O Congresso em transe, acertos raros e tropeços frequentes. O IOF foi derrubado, mas um monte de imposto ficou. Partidos em crise e oposição dividida entre liberalismo e lealdade. A Rádio Café volta com mais um giro dessa terra de plenários, decretos e contradições chamada Congresso Nacional. Hoje o retrato é só um. O Legislativo, que entre um acerto pontual e outro, segue errando em bloco, seja com emendas para condomínio de luxo, aumento de deputados ou criação de partido por quem já deveria ter saído de cena. O maior destaque, claro, foi a derrota estrondosa do governo Lula com a derrubada do decreto do IOF. Um placar de 383 a 98 não deixa dúvidas. Até os aliados do Planalto estão de saco cheio. Aliás, eu coloquei aqui do lado, para quem tá vendo aí, é o máximo, né, cara? Olha só o que aconteceu. O Rui Costa votou sim. O Rui Costa petista. Puxa vida, hein? O que aconteceu, né? Foi engraçado essa daí. Olha só. O decreto de Haddad, que tentava disfarçar aumento de imposto com retórica de justiça fiscal, foi mandado pro lixo com velocidade de foguete. Mais ou menos, né? A gente vai explicar aqui. Câmara e Senado agiram em questão de horas. Um recado claro: não nos tomem por bobos. E não é que por um instante o Legislativo pareceu ter espinha dorsal. Só que, como sempre, quando se olha mais de perto, o retrato amarela. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, aproveitou a ocasião para mostrar que a oposição também sabe fazer política. Anunciou o coronel Crisóstomo como relator do projeto de decreto. Enquanto isso, o autor do texto, Luciano Zucco, mirava o governo com seu míssil verbal preferido. Falta gestão, sobra imposto. Lindbergh tentou o velho truque do pânico, disse que o corte de IOF vai matar programa social e destruir o SUS. A julgar pelos últimos repasses do governo, a prioridade mesma era emenda para Barão. Você ouviu certo. O deputado Fábio Teruel usou verba pública para recapear as ruas do seu próprio condomínio em Barueri, o Tamboré 1, onde vizinho bom é a Deolane Bezerra, imóvel custa até 48 milhões. Enquanto o povo tropeça em buraco na periferia, no Tamboré a emenda resolve. E por falar em emenda, o Congresso aprovou, sabe-se lá por quê, o aumento do número de deputados. Sai de 513 e vai para 531. Argumentam que é por ordem do STF, que exigiu ajuste com base no censo. Mas o STF podia muito bem ter mandado redistribuir cadeiras e não inventar mais despesa. Mesmo com a promessa de não mexer em cota, passagem e verba de gabinete, o custo extra anual com salários deve passar de 10 milhões de reais. É a velha lógica de Brasília. O país afunda, mas ele sempre tem boia, paga com dinheiro do pagador de impostos. Do lado da oposição liberal, o MBL enfim conseguiu validar o partido Missão. Depois de anos tentando se reinventar, conseguiram mais de 547 mil assinaturas. A legenda ainda depende de cartórios TRS do TSE para virar oficial, mas já tem até prévias agendadas. Beraldo e Arthur Duval disputam espaço. Arthur, no entanto, continua inelegível. Talvez o único ponto em que a esquerda e o bom senso liberal ainda se encontram. Enquanto isso, Jair Bolsonaro reaparece com força. Em entrevista à Rádio Auriverde, disparou contra o STF, acusando a corte de preparar terreno para uma reeleição de Lula, sem espaço para contestação. Falou sobre seus filhos, Eduardo com a inelegibilidade rondando, Carlos indiciado e cogitando disputar o Senado por Santa Catarina. A Fiesc, claro, não gostou nem um pouco da importação do vereador carioca. Mas Bolsonaro pouco se importa com geografia, prefere lealdade à logística. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, segue no centro do vendaval judicial.
Seu advogado, o ex-senador Demóstenes Torres, chamou o processo de político, a delação de Mauro Cid de romance policial e apostou no indúbio pro réu. Com razão, a cada semana Mauro Cid muda de versão mais do que o partido muda de nome. E por falar em nomes que não somam, ou melhor, somam, né? Porque eu particularmente gosto bastante desse cara aqui, ó. Fábio Weingarten, ex-assessor de Bolsonaro, voltou ao noticiário após ser intimado a depor na PF. Chamou a ação de Moraes de cortina de fumaça para esconder as falhas na delação de Cid. Um capítulo a mais da novela golpista que já dura 2 anos e promete mais temporadas que a série The Crown. Existe entre uma derrota simbólica e uma expansão legislativa que ninguém pediu, o Congresso mostra o que sempre foi. Um corpo em crise de identidade. A pesquisa do Instituto Paraná mostrou que 38,6% dos brasileiros não confiam em partido nenhum. E a julgar pela performance recente, não dá para culpar o eleitor. O PL e o PT estão empatados tecnicamente em apoio, mas perdendo juntos para o maior bloco do país. O bloco da desilusão. E ainda tem mais uma aqui, né? O Partido Missão atingiu as assinaturas necessárias aí para ser fundado. É o partido do MBL, né? Pois é, temos aí mais um partido liberal para ficar aí ajudando comunistas aqui e ali e atrapalhando pouco e ajudando muito. É o que os liberais fazem em relação aos comunistas no Brasil. Pois é, meus caros, encerramos a sessão Brasil, vamos para a sessão Mundo. Antes disso, vamos ouvir outro clássico aqui. Vamos ouvir People Get Ready, de Curtis Mayfield. People get ready. There's a train a-comin'. You don't need no baggage. You just get on board. All you need is faith to hear the diesels humming. You don't need no ticket. You just thank the Lord. I say you just thank the Lord. You just thank the Lord. So people get ready for the train to Jordan, picking up passengers coast to coast. Faith is the key. Open the doors and board them. Estamos de volta. Vamos para a sessão Mundo da Rádio Café. Vamos fazer o nosso giro pelo mundo, começando pela América Latina. Sabe quem tá nessa foto aí? Esse aí é o Carvajal. Olha só, hein? É um dos personagens principais hoje da Rádio Café. Narcoestados, ditaduras e desastres. O veneno latino. Da cocaína institucional à gripe do sarampo, a América Latina continua sua espiral de ruína. Bem-vindos ao Giro Latino da Rádio Café, porque o subcontinente da nossa alma nunca dorme. Aliás, quando dorme, acorda de ressaca, cercado de cocaína, ditadores, pontes desabadas e um surto de sarampo. Vejam vocês. Vamos direto a Nova York, onde o ex-general venezuelano Hugo El Pollo Carvajal, ex-chefe de inteligência do chavismo, resolveu finalmente cantar. E o canto não foi bolero, foi narcoterrorismo em escala continental. Declarou-se culpado num tribunal americano por ter conspirado com as Farc e traficado toneladas de cocaína para os Estados Unidos. Isso mesmo. Inteligência militar da Venezuela estava a serviço do narcotráfico. Mais uma prova de que o chavismo não é um regime, é um cartel com assento na ONU. O homem não apenas transportava a droga, ele fornecia armas automáticas, explosivos e até proteção armada às Farc. Supervisionou, por exemplo, um voo com 5,6 toneladas de cocaína para o México e fazia tudo isso como funcionário de alto escalão do governo venezuelano. Meus amigos,
Isso é o Cartel de los Soles, um estado paralelo dentro da Venezuela, comandado por militares bolivarianos que trocaram a prática pátria por coca. A confissão do El Pollo é um daqueles momentos em que a cortina cai e o teatro todo cheira pólvora e pó branco. O DA já deixou claro, Carvajal será julgado para ser esquecido numa prisão federal. E talvez, só talvez, isso sirva de lição aos que ainda acham que a Revolução Bolivariana é sobre justiça social. Mas o narco-estado não se contenta em envenenar os Estados Unidos, também assassina seus próprios cidadãos em live, literalmente. Na cidade venezuelana de La Victoria, o influenciador Gabriel Jesus Rodrigues foi executado durante uma transmissão ao vivo no TikTok. Ele denunciava a corrupção policial e as gangues Tren de Aragua e Tren de Llano. Terminou morto a tiros com o rosto na tela e o endereço nos gritos. Pior, os assassinos apareceram na câmera. 2 disparos, fim da transmissão, é o novo normal na Venezuela, onde morte virou conteúdo viral. Isso nos mostra que onde o Estado colapsa, o crime faz upload. Ou melhor, update. E como se não bastasse sangue e pó, ainda tem água, muita água. As chuvas estão devastando regiões inteiras da Venezuela. Pontes desabaram, rodovias sumiram, casas foram engolidas. Maduro, que comanda o país como um comandante de bunker, lançou a Operação Andes 2025, que apareceu nas redes com fotos de barro e soldados. Mas quem botou o dedo na ferida foi o presidente eleito Edmundo González Urrutia, ainda no exílio. Abre aspas. Não há infraestrutura, não há socorro, só há miséria e abandono. Maduro responde com Telegram. O povo responde com lama até o pescoço. Se alguém ainda duvida da crise civilizacional do nosso subcontinente, a Bolívia traz mais uma prova. Surto de sarampo, aulas suspensas, crianças em risco, e o presidente Luiz Arce dizendo que o sarampo é mais perigoso que a Covid. De fato, com 60 casos confirmados, o país mergulha em uma crise sanitária, que é antes de tudo uma crise de estrutura. A doença avançou escondida em colônias isoladas, espalhou-se em eventos religiosos e agora reforça o retorno de medidas drásticas, como exigir carteirinha de vacinação para viagens. Se a saúde anda mal, a política tenta reagir. Jaime Dunn, outsider liberal e ex-operador de Wall Street, conseguiu finalmente registrar sua candidatura à presidência da Bolívia. Ele promete reformar tudo, prender Evo Morales na primeira hora do governo, mudar a Constituição, reduzir o Estado, cortar gastos e devolver a esperança ao povo. Será? Veremos. Enquanto isso, os figurões globais parecem estar com dor de barriga. Xi Jinping não virá ao Brasil para a cúpula do BRICS. Putin também não, com medo de ser preso por crimes de guerra. Resultado, a reunião virou um sarau de representantes e ministros, o mundo multipolar que tanto Lula sonhou, mas com as cadeiras principais vazias. Se você tira o R e o C do BRICS, vira o quê? Vira BIS. Olha só, Brasil, Índia e África do Sul. Para completar, Javier Milei extinguiu o feriado do servidor público na Argentina. Abre aspas, o Estado não é spa, disse o porta-voz. Uma lição de moral que ecoa em toda a região. A América Latina precisa trabalhar, não descansar. O recado é duro, mas talvez necessário. No fundo, o que une todas essas notícias é a falência das instituições, a rendição ao crime, a incapacidade de prover dignidade e a promessa cada vez mais distante de uma América Latina livre, segura e funcional. Os regimes de esquerda, com sua retórica revolucionária, se converterem em máfias de Estado. E os povos todos aqui, reféns da geografia, da história e da miséria repetida. Mas aqui na Rádio Café a gente não desliga a luz da consciência, seguimos atentos, seguimos despertos. Vamos ouvir agora a música Cabrón, de Puro Suco. Onde você vai? Onde é que você vem? Onde é que você tá? Eu? Que passa? Acho que agora fui. Qual foi? Bandido sou. Joy trouxe uns temperos pra azedar o moi. E sabe o que eu acho? Eu acho é pouco. Não paro quieto, então quieto facho. Se insensatez vem desse ano eu racho. Na boa, quem não é cabelo já sabe.
preciso ser parte. Essa vontade me não cabe. Ouvindo a marrom, queimando marrom, fazendo bom som. Minha liberdade, verdade regurgitada, moço, diretamente da fossa. Sou pão de jazz, é pitada de bosta. Fala, minha Nossa Senhora, com a peita da vala, cuidado com a fala. Se o papel é ralo, o caldo engrossa. Que não basta só o miolo, tu tem que ter casca grossa. PRS, índio, Raul, Ronchi, MURK, pode tomar, prepara o elixir. É o cerrado, é o caos, é o perigo. Asa norte tem as verdes, mas nascer e quer servir. Eu só tenho esta vida bandida. Estamos de volta. Vamos para a Europa. Olha só que legal. Europa entre injeções, tempestades e fantasmas. Do pâncreas britânico às ruínas nazistas, o continente balança sob pressão. Aqui a Rádio Café é o espaço para despertar com aquele café preto sem açúcar que faz tremer a mão ideológica do velho mundo. Enquanto os londrinos ainda lutam para entender a etiqueta de colocar leite antes ou depois do chá, a Agência Reguladora de Medicamentos britânica soou o alarme. Quase 400 casos de pancreatite aguda associados ao hype das canetinhas milagreiras Ozempic, Wegovy e Mounjaro explodiram só em 2025, metade deles ligados à tirzepatida. Já era raro, virou manchete, agora médicos e pacientes correm para o formulário da tarjeta amarela, tentando transformar efeitos colaterais em estatística antes que a dor abdominal vire meme no TikTok. No Atlântico Norte, a ressaca radioativa vem de longe. O navio francês L'Atalante localizou mais de 1.000 barris de lixo nuclear escondidos no leito frente à Galícia. Bruxelas faz cara de paisagem. A eurodeputada Ana Miranda grita que foram 220 mil tambores despejados entre 1940 e 1985. E a Junta quer saber se alguém além dos peixes fluorescentes está monitorando o cemitério tóxico. A União Europeia é sempre rápida para multar o diesel do cidadão comum, mas devagar, quase parando quando o problema brilha no escuro do oceano, hein? Do fundo do mar para a realeza, a porta fechada. Olha só essa notícia que intrigante aqui. Kate Middleton, a princesa de Gales, cancelou o glamour do Royal Ascot e apareceu sem fotos oficiais num bate-papo discreto com Melinda French Gates, a sócia do Bill Gates na fundação Bill e Melinda, em Windsor. E ainda é dúvida para Wimbledon. A corte jura que é só recalibrar a vida, mas cada ausência reacende boatos sobre a saúde da futura rainha. Transparência real? Só depois do chá. No fronte macroeconômico bélico, Donald Trump ameaça tarifar o dobro se Espanha não subir seu gasto militar ao novo alvo da OTAN de 5% do PIB. Bruxelas bate no peito dizendo que defende Madrid, mas Pedro Sánchez já avisou que entrega no máximo 2,1%. Mark Rutte, agora secretário-geral da Aliança, chama o aumento de salto quântico. Os contribuintes chamam de salto no balcão de impostos. Polônia e Bálticos já gastam mais de 4%, enquanto metade do clube mal chegou aos 2%, combinados há 10 anos. Anote aí, quando a matemática nunca fecha, a conta cai no colo do pagador de imposto. E se a política não bastasse, uma das piores tempestades elétricas em anos varreu a França. 2 mortos, 17 feridos, 110 mil lares sem luz, e até o teto da Assembleia Nacional pingando em pleno discurso sobre o Oriente Médio. Árvores despencam em Paris, tapetes absorventes viram política pública. E o meteorologista verde aproveita para lembrar que tudo é culpa do gás carbônico, inclusive a goteira no plenário. Mas o caos climático não é nada perto do que rasteja, voa e pica. Mosquito tigre asiático, vespa assassina, formiga de fogo e o famigerado besouro asiático de chifres longos já custam 12 bilhões de euros por ano na Europa. Esses são insetos invasores que acabaram chegando na Europa aí nos últimos anos. Vejam vocês, estavam achando que só vinha junto os imigrantes lá de outros países? Não, trouxeram aí vários bichos aí que os europeus não estavam acostumados. A comissão listou 88 espécies invasoras de preocupação. Gostaram tanto da palavra que esqueceram de trancar a porta do continente. Entre fronteiras humanas, o Reino Unido endureceu a retórica.
2.600 brasileiros pediram asilo entre 2024 e 2025, mas só 18 tiveram êxito, enquanto 299 foram deportados e centenas voltaram em voos fretados, muitas vezes trocando a promessa de um card que não garante nada por até 3.000 libras e um retorno voluntário com tapinha nas costas do home office. Londres aperta, Facebooks vendem milagres migratórios e o advogado esperto faz fila dupla de libras no bolso. Ao leste da Alemanha, na cidade de Dessau, grafite de suásticas HH de Heil Hitler e siglas aí associadas ao bigodismo colorem estacionamentos. O prefeito ex-HDJ, que é um grupo neonazista, fala em olhar para frente nos 80 anos da derrota nazista, convenientemente pulando trechos sobre genocídio. Grupos móveis tentam reverter a maré, mesmo assim, 51% dos jovens de ultradireita detidos planejavam delitos graves, segundo o BKA. Quando Hitler vira pop nos corredores do colégio, algo fede mais aí do que o bolinho de curry alemão. Caro ouvinte, esse é o retrato rápido e um tanto ácido de uma Europa que injeta hormônio para caber no vestido, joga lixo nuclear no quintal do vizinho, finge que defesa coletiva cabe no bolso do outro, fecha a porta a imigrante ao som de drones asiáticos, enquanto isso brinca de revival fascista no pátio da escola. E se isso não é motivo para ficar acordado, meu amigo, nada é. E antes da próxima notícia, vamos ouvir Stormy Weather, de Etta James. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all of the time. Oh yeah, life is bare. Gloom and misery everywhere. Stormy weather, stormy weather. And I just can't get my poor self together. Oh, I'm weary all of the time. Clássico aí. E olha só. Fantasmas nucleares cruzam a Eurásia em chamas. Moscou e Pequim desafiam o Ocidente enquanto drones russos ceifam civis. Boa noite, ouvintes. Hoje o despertador toca em fuso horário múltiplo da Península da Coreia, às margens do Dnieper. Segura esse café porque o quarteirão autoritário do mundo resolveu chamar o Ocidente para dançar um heavy metal em plena hora do recreio. Vamos começar em Moscou, onde a porta-voz Maria Zakharova garantiu que Rússia e Irã seguirão de mãos dadas no programa nuclear pacífico dos ayatollahs. Pacífico como um urso de cacetete, diga-se de passagem. Moscou chama de ofensiva injustificada os ataques dos Estados Unidos e de Israel às usinas iranianas, enquanto Teherã suspende cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica. Tradução: a raposa avisando que cuidará melhor do galinheiro se ninguém espiar. Fazendo coro, Pequim recebeu ministros da defesa Rússia, do Irã, Paquistão e companhia na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai em Qingdao. O anfitrião Dong-Yun anunciou hegemonia e protecionismo sentados sobre 90% dos ímãs de terras raras do planeta. Na prática, a China continua estrangulando a exportação desses ímãs, deixando Ford e fabricantes europeus no esquema boca a boca, licenças de 6 meses, perguntas intrusivas e container liberado só quando Pequim acorda de bom humor. Eles espetam o Ocidente com agulha magnética e ainda chamam isso de multilateralismo. Enquanto isso, o calendário do BRICS virou lápide vazia. Xi Jinping e Putin devem boicotar a cúpula do BRICS no Rio. Xi manda o premier Li Qiang
Putin morre de medo da tornozeleira da Corte Penal Internacional. Sobrou para Lula bancar anfitrião de Irã novato no bloco, sonhando em reformar o Conselho de Segurança da ONU e se dizendo neutro na guerra que o resto da mesa patrocina. Neutro igual a café descafeinado, escuro, mas sem efeito. Falando em guerra, Kherson na Ucrânia virou laboratório de terror russo. Drones, bombas guiadas e artilharia mataram 4 civis só hoje, ferem idosos, destroem gasoduto e arrebentam 16 casas. Em Kiev, Zelensky assinou com o Conselho da Europa um tribunal especial para julgar o crime de agressão, porque a Corte de Haia não dá conta. Ao mesmo tempo, troca de prisioneiros. Número secreto, fotos protocolares. Moscou sorri, Kiev respira, mas o bolso chora. O governo ucraniano pede 40 bilhões de dólares anuais só para manter luz e professor, enquanto o FMI e aliados fazem contas de padaria. A OTAN promete 5% do PIB em defesa, a Europa mal bate 2% e Trump já sacode tarifas contra Madrid. Na fronteira russo-chinesa do consumismo, o bolso Gucci de Ri Seo-ju reapareceu ao lado de Kim Jong-un e da filha Jua-e, inaugurando resort de luxo em Calma. Sanções da ONU proíbem artigo de luxo no país? Sim, mas o regime sempre consegue uma malinha diplomática recheada, tal qual o tobogã aquático mostrado nas fotos. A elite de Pyongyang desliza na cara da miséria local e ainda vira vitrine turística para russos buscando sol e propaganda. Se a Eurásia fosse série da Netflix, o episódio de hoje chamaria Amigos, Armas e Álibis. A Rússia abraça Irã para vender centrífuga, a China segura o volante das cadeias logísticas, Kim Jong-un desfila Gucci em plena fome crônica, e a Europa faz careta tentando sancionar sem perder gás nem mercado. A moral? Quem manda em recursos estratégicos dita as regras e quem terceiriza a defesa e minerais acorda com inflação, drones e migalhas de soberania. Meus caros, tem mais notícia de geopolítica aí, mas agora vamos ouvir a música Nuclear War de Sun Ra. Nuclear war. Yeah. Nuclear war. Yeah. They're talking about nuclear war. Yeah. Nuclear war. Yeah. The nuclear war. Yeah. They're talking about nuclear war. Yeah. It's a motherfucker. Don't you know? Agora olha só. Oriente Médio ferve sob bombas e bravatas. Vitória israelense, bravatas iranianas e Trump redesenham guerra, paz e tribunais. Hoje o despertador é de pólvora, urânio e manchetes que escorrem do Golfo Pérsico ao Vale do Silício. Segura a xícara. Em 12 dias, o Oriente Médio viu Israel e Estados Unidos pulverizarem 3 usinas nucleares iranianas, 627 baixas na cúpula de Teherã e uma chuva de 550 mísseis e 1.000 drones persas sobre hospitais israelenses. Resultado prático: Israel declara-se vitorioso, o Ayatollah Khamenei reaparece de bunker e jura que deu tapa na cara da América, enquanto Trump compara suas B-2 ao Hiroshima da Paz e anuncia reunião com iranianos na semana que vem, talvez. No campo de batalha, o Mossad agradeceu publicamente a CIA, coisa rara como eclipse ao meio-dia, e diz que objetivos antes imaginários foram alcançados. O chefe de Estado-Maior israelense, general Eyal Zamir, revela que comandos operaram bem fundo em território inimigo e que o programa nuclear do Irã foi empurrado anos para trás. A Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos vazou um relatório cauteloso. Talvez só meses. Trump retruca: podem ser décadas. Quem arrisca? Enquanto isso, a Guerra dos 12 Dias virou também guerra de egos. Netanyahu exibe troféu, agradece a Trump e de quebra pede ao tribunal 2 semanas de folga no próprio interrogatório por corrupção. Afinal, diplomacia e segurança em primeiro lugar. Trump retribui nas redes, quer o cancelamento do julgamento absurdo contra o aliado de guerra. Oposição israelense grita independência do judiciário, ministros direitistas pedem perdão já, analistas lembram que na Realpolitik
processo judicial é munição tão valiosa quanto o míssil Patriot. No fronte diplomático, Netanyahu diz enxergar janela para expandir os acordos de Abraão. Riad sonha, Cairo sorri, Doha media cessar-fogo. Do outro lado, o Irã suspende cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica e o parlamento em Teherã volta a cortar relações até garantir segurança das instalações. Enquanto isso, nos corredores da ONU, Rafael Grossi implora: deixe meus inspetores checarem enriquecimento a 60%. Nas areias de Gaza, outro roteiro. Quase 500 mortos, 3.600 feridos em filas por ajuda, desde que a Fundação Humanitária de Gaza, bancada por Estados Unidos e Israel, abriu pontos de distribuição longe da multidão. Tiros, tanques, clãs armados e acusações de que o Hamas rouba comida compõem o quadro. Israel dá 48 horas ao exército para impedir novas apreensões. Mas vídeos mostram caminhões sendo escoltados por homens armados em Gaza City, enquanto diplomatas discutem se o bloqueio continua ou não. No Golfo, a maior defesa com Patriots da história dos Estados Unidos interceptou 14 mísseis iranianos sobre Al-Udeid, no Catar. O Pentágono celebra. Capitão de 28 anos, soldado de 21, crush nos drones, 0 baixas. Trump agradece ao Irã pelo aviso prévio, resposta fraca, e diz que agora Teherã vai precisar de dinheiro para reconstruir o que soterramos sob 30 andares de granito. E falemos de bomba. A GBU-57 MOP de 30 mil libras, resultado de 15 anos de simulações secretas em supercomputadores que ninguém sabia que o Pentágono usava tanto. 4 dessas penetraram o buraco de ventilação de Fordow e, segundo a CIA, tornaram a montanha símbolo de Khamenei em monte de concreto fraturado. A esquerda global ainda tenta narrar empate técnico enquanto o placar mostra a goleada israelense. Vai continuar tropeçando enquanto restar mantras sobre simetria num tabuleiro onde Israel combina moral, F-35, algoritmos e Teherã distribui mártires, mísseis e tweets grandiloquentes. Só existe paz quando a força cala o foguete. Ou ainda, quem não tem bomba atômica só tem lacração de Twitter. Entre B2 invisíveis, Patriots visíveis e processos visivelmente políticos, o Oriente Médio prova que guerra é teatro e bastidor. Amanhã a peça recomeça com Trump tentando assinar papel que garanta enriquecimento zero. Khamenei prometendo novo tapa e Netanyahu mesclando interrogatório e gabinete de guerra. Até lá, a Rádio Café é um espaço para despertar, nem que seja com sirene antiaérea. Muito bem, antes da próxima notícia, vamos ouvir agora o artista Omer Adam, um dos preferidos aí lá de Israel. Vamos ouvi-lo. זה מרגיש כמו לילה אחרון, החליפה תלויה לי בארון, שוב להישבר, שוב להישרף, עוד פעם בגללך, לא מנסה למצוא פה היגיון, הובלת אותי רק אל השיגעון, כמה זה עולה רק להיעלם, ללכת כבר ממך. תמיד אוהב אותך קשות, שיחקת שוב עם הרגשות שלי, למה זה מגיע לי? מילים גדולות ואכזבות, עשית כבר 1000 טעויות איתי, אהובתי כבר לא רואה אותי, אהובתי כבר לא רואה אותי. Estamos de volta, agora vamos para os Estados Unidos. Nossa viagem global aí. Da Casa Branca ao Bronx, um dia americano em modo superprodução. Rumores, bombas, rap, inteligência artificial, política e tragédia costuram 24 horas que parecem um roteiro de streaming. A quinta-feira americana amanheceu com cheiro de café, pólvora e clickbait. No alto-falante da nação, a ex-primeira-dama Michelle Obama abriu o dia tentando calar boatos de divórcio no podcast Wildcard. Abre aspas, gente, a gente tem 60 anos. Não vamos postar date no Instagram, prefiro meu pijama a stories. Disse que escolheu faltar ao funeral de Jimmy Carter e também à posse de Trump porque meu calendário, minhas regras.
mas admitiu que a ausência virou combustível para tabloides sedentos da crise conjugal na dinastia Obama. Enquanto Michelle defendia sua privacidade, Eric Adams calava as escadarias da prefeitura para lançar oficialmente sua campanha de reeleição e, microfone na mão, comparava-se a colarinha azul diante do socialista colher de prata Zohran Mamdani. Novo fenômeno que derrubou Andrew Cuomo nas prévias democratas. Entre aplausos, buzinas e 3 xingamentos, Eric, you're a fucking criminal. Adams repetiu o mantra, abre aspas, eles falam de problemas, eu resolvo. No pelotão de apoio, lá estava Brianna Suggs, a arrecadadora cujo apartamento foi alvo do FBI, lembrando que escândalos de ontem ainda passeiam pelo palanque de hoje. Do outro lado da Rua 59, a política cruzava com o rap. 50 Cent, saudoso de South Jamaica, ofereceu $258.750, na verdade, e passagem só de ida para afastar Mamdani de Nova York, após o candidato mencionar o rapper no Breakfast Club e defender imposto de 2% para quem ganha mais de $1 milhão. Ele é amigo de quem, esse cara? Eu vou pagar para mandar ele longe. Postou aí o rapper, prometendo contar tudinho a Trump. A governadora Kathy Hochul, governadora de Nova York, entrou no diálogo horas depois no saguão do aeroporto LaGuardia. Abre aspas. Ainda não estou pronta para apoiar Mamdani. Aumentar imposto não ajuda a manter empregos. Quer dizer, o atual estrela do Partido Democrata, aí, esse Mamdani, não tem apoio de toda a esquerda, mas ele é o mais radical democrata que eu já vi em destaque nos últimos tempos. Tem ideias assim extremas, pior que o Haddad, se bobear. Olha só, longe do barulho das ruas, o secretário de Defesa Pete Hegseth e o chefe de Estado-Maior General Dan Kane exibiam na sala de imprensa um vídeo de 48 segundos mostrando como uma bomba GBU 57 de 30 mil libras se enfia no concreto, some no silêncio e lá embaixo despeja um sol artificial. Foi o clarão mais brilhante que já vi, narraram pilotos. Os jornalistas queriam saber se, afinal, as usinas iranianas foram aniquiladas ou só arranhadas. Hegseth explicou, abre aspas, alguns de vocês, CNN e New York Times, babaram num relatório preliminar de baixa confiança só para diminuir a vitória do presidente, fecha aspas. Trump, viajando para a cúpula da OTAN em Haia, mandou lá um post, né? Fake news! Centrífugas em Fordow viraram sucata, nada saiu de lá. Horas depois, o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, corroborou parte da tese, abre aspas, as centrífugas não estão operacionais. Danos enormes. Ponto. Não bastasse a guerra de versões, Trump acusou democratas do Capitólio de vazarem o tal relatório da DIA. O FBI investiga, a porta-voz Caroline Leavitt cutucou. Vimos esse filme antes. A colunista Midena Devine, do New York Post, mandou também o enredo do dia, abre aspas, tropa do vazamento mais mídia de resistência igual a sabotagem ao presidente. É o Deep State que ainda está no governo americano e que ainda sabota o máximo possível o governo Trump. À tarde, no campus de Westwood, Los Angeles, a formatura da Universidade da Califórnia, Los Angeles, virou meme nacional. No telão gigante, o graduando André Mai ergueu o laptop e exibiu páginas e páginas de texto gerado pelo chat GPT, que confessou, abre aspas, me ajudou em 2 provas finais. A plateia vibrou, a internet bufou. Abre aspas, estamos fritos, lamentou um usuário no Twitter. Outro previu cirurgias de coração guiadas por fone de ouvido e prompts. Mai defendeu-se, abre aspas, meus professores incentivam a inteligência artificial, é ferramenta, não fraude. O debate sobre diplomas pós-algoritmo ganhou um novo capítulo, com o próprio perfil do chat GPT repostando o vídeo. No meio do turbilhão, a América lembrou-se de luto. A esposa do atirador Vance Boiter emitiu nota por advogado, abre aspas, estamos chocados, traídos, cegos. Esta violência não combina com nossa fé. Boiter é acusado de matar a ex-presidente da Câmara Estadual, Melissa Hortman, e o marido, além de ferir um senador e sua esposa.
Entre bombas no Irã e tweets belicosos, um crime doméstico mostrou que a pólvora interna também não se apaga. Trump voltou à cena para outra rajada digital, abre aspas. Demorou, mas reconheçam, vitória clara, programa iraniano atrasado anos. O editorial do New York Post ironizava, abre aspas, como é perverso que a mídia não consiga admitir. Ao lado, Pete Hegseth convocava repórteres a celebrar nossos guerreiros em vez de caçar escândalo. A repórter da Fox, Jennifer Griffin, retrucou que detalhou o voo dos B-2 antes de todos. A troca virou trending topic. Pentagon Presser. Do rumor de divórcio na elite Obama até a explosão de bunker busters numa montanha persa, do rap milionário às táticas socialistas, da formatura hackeada por IA à dor de famílias em Minnesota, das escadas do City Hall ao Salão Leste, os Estados Unidos compuseram hoje um mosaico onde celebridade, guerra, tecnologia e política dançam sem pedir licença. Amanhã a pauta renasce. Michelle deve postar nova foto com Barack. Trump revelará local da reunião com Teherã. 50 Cent vai fazer pix pro Mandani sumir do mapa? E quem vazou, afinal, o relatório de baixa confiança para a imprensa, hein? Por hora, desligamos aqui o nosso microfone com o mantra de Adams ecoando além de Nova York. Foco, sem distrações, hein? Boa noite, meus caros. Vamos ouvir agora a música Everything is Everything, de Miss Lauryn Hill. E aí a gente vai para nossa última notícia, que já tá no fim, né? Vamos lá. Não esquece de deixar seu like e compartilhar aí não, hein? Vamos ouvir Lauryn Hill. We about to set this one right. We about to do this for all the kids, the mothers, the fathers, the brothers, the sisters. You know the record. E olha só, eu estava esquecendo um negócio importante aqui. Vou mostrar para vocês o vídeo, né, do Dan Kane, que ele mostra a bomba. Acho que vale a pena registrar isso aqui no programa. Então vamos dar uma olhada. The video I'm about to show you is a culmination of over 15 Vou dar uma traduzida para vocês aqui. years of development. Ele fala que foi and testing. As I 15 said, anos de hundreds desenvolvimento of dessa test bomba aí. shots on various models. This is one weapon. So if you take Essa é a view uma arma. of this is 5 additionals, you'll get a sense of Ainda tem of what 5 this armas looks like. adicionais pesquisadas no Hopefully you can período. see it and there's not too much reflection. Tom runs our videos out there. We'll run it at Eles vão full mostrar os speed so you vídeos can aí, see vão it dar uma and then olhada. go back through it. Go ahead, Tom. Ali a bomba chegando. Você pode ver que ela movimenta muito a terra ali, né? E ali embaixo a explosão ali luminosa. Agora mais de perto, olha só. Dá pra ver a bomba entrando na terra, né? Olha só que interessante. Keep it going for a minute. You'll see inside the Ele falou mission space. dentro do espaço da missão, aí eles mostraram a bomba chegando numa área interna. Unlike a normal surface bomb, you Ele won't see falou, an impact crater. diferente de uma Because bomba they're de designed to superfície, deeply bury and then essa function. bomba I não know tem there's uma been a lot explosão of grande nem questions about cratera no solo, porque ela All entra na 6 terra antes de explodir. weapons at each vent at Fordo Então went foram mandados exactly 6 where they armas, were uma em intended to cada go. sistema de ventilação de Fordo. E é isso. Então, tá aí. Detalhamento aí da bomba. Agora vamos falar de café, porque afinal de contas, você está ouvindo a Rádio Café, na verdade? Então,
Vamos falar agora dessa notícia aqui que dá aquela aliviada, né? O Expresso do Tempo. O que a ciência descobriu esta manhã na xícara de café que você toma. Entre o aroma tostado e o tic-tac celular, o café revela poderes de juventude, mas só se conversar com as proteínas certas. Você ainda boceja, o sol mal levantou quando a primeira dose de cafeína encontra a corrente sanguínea e o noticiário entrega um plot twist digno de streaming. Talvez o ritual de coar, mexer e sorver seja em miniatura uma terapia anti-idade. Pesquisadores da Universidade Queen Mary em Londres publicaram no jornal Microbial Cell o bastidor molecular do que acontece quando a cafeína cruza o caminho de um micróbio chamado Schizosaccharomyces pombe, primo unicelular distante das nossas próprias células. Resultado: sob condições de estresse, com DNA variado, fome e toxinas, o grão torrado funciona como maestro de orquestra, alongando a vida das leveduras e regulando a sinfonia de reparo genético. Mas não espere um vale juventude em cápsula de expresso, não. O segredo mora numa passarela bioquímica chamada via AMPK, o sensor de energia que decide quando a célula trabalha, faz dieta ou tira férias. A cafeína só brilha se encontrar duas portas-chave escancaradas, as proteínas SSP1 e SSP2. Sem elas, descobriram os cientistas, o estimulante é apenas uma molécula sem passe VIP. Nada de longevidade extra, nada de superpoder reparador. A mesma substância que prolonga a festa também pode arrumar confusão. Quando o DNA está machucado, células sensatas apertam o freio, consertam a bagunça, depois seguem em frente. Com a cafeína em dose de laboratório, 10 milimolar bem acima do que você coloca no corpo, esse freio falha. A célula ignora o pit stop, corre mesmo com lataria amassada. O efeito é paradoxal. Mais vida sob fome, maior dano se a genômica já estiver em chamas. Para nós, bípedes apressados, o estudo vira recado sem moralismo. O café não é elixir nem veneno, é ferramenta que precisa de caixa de ferramentas adequada. Talvez explique por que pesquisas humanas dançam entre o café salva corações e café não muda nada. Depende do quê? Da engrenagem interna, do horário, da dose, do estresse escondido em cada tecido. Os autores lembram, a levedura não bebe latte, 500 milhões de anos de evolução separa a padaria de um escritório lotado de planilhas. Mesmo assim, a via Tora-MPK, que decide se a célula cresce ou poupa energia, é comum a ambos. Se a cafeína consegue afinar esse regulador ancestral num fungo microscópico, quem sabe inspire dietas, fármacos ou simplesmente uma pausa consciente entre um gole e outro. Então, na próxima vez que alguém reclamar do seu segundo, terceiro ou quarto café, você pode sorrir e dizer: história longa, envolve a MPK, SSP1, SSP2 e uns 500 milênios de seleção natural. A xícara não vira fonte da juventude automática, mas carrega um lembrete elegante. Dentro de cada gole existe um diálogo antigo entre energia, reparo e sobrevivência. E com esse aroma no ar, fechamos nosso jornal de hoje. Obrigado pela companhia, desde o break news aí da Michelle Obama até o bombardeio Bunker Buster, da disputa Adams-Mandani e o hack do estudante do ChatGPT, tudo regado a claro, a boa e velha cafeína da Rádio Café. Para você, meu querido ouvinte barista, muito obrigado por mais um programa estar aí presente com vocês. Espero que vocês tenham despertado. Não deixe de seguir a Rádio Café no YouTube, @LeonardoDias_RC, e também lá no editorial.com, você assina a nossa newsletter e fica ligado. Tivemos aí mais de 200 pessoas com a gente. Muito obrigado a todos. Amanhã a gente volta com mais uma Rádio Café, amanhã em clima de happy hour, sexta-feira. E a sexta-feira, como diz o Kim Paim, nunca decepciona. Vamos ver, hein? E vamos encerrar por aqui com uma boa música, claro. Vamos encerrar ouvindo Sunny, de Bobby Hebb. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain.
Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one so true, yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really, really eased the day. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. I love you. I love you.